Eu queria falar também um pouco do Diniz, que ontem volta do intervalo, sinalizando para a sua torcida, Vitória Vasco, e a cena, que é muito bonita, vai para o telaço do Maracanã e ele recebe vaias da metade tricolor que lá estava. O Diniz é muito personagem dessa caminhada do Vasco, né? Porque, olha lá, isso é a volta do intervalo, estava Fluminense 1-0, e ele, no alto da sua confiança, essa cena é muito marcante. Tenta, né, passar aquela mensagem de confiança. Gravei hoje para o GE, está no ar já, inclusive. Quando você contrata o Diniz, você contrata a emoção. Você contrata uma montanha-russa para a sua vida. Você quer sair do marasmo. Você só tem uma garantia, a sua vida não vai ser monótona como torcedor. Então, assim, você vai amar o Diniz quando o seu time tiver 5 vitórias seguidas, 6-0 no Santos. Diniz, melhor que Guardiola, eu te amo, maravilhoso. E vai detestar o Diniz, porque vai vir uma sequência ruim também. Não tem meio termo com o Diniz. Como veio, o Vasco nos últimos 8 jogos do Brasileiro perdeu 7. Então ele teve 5 vitórias seguidas, 5 derrotas seguidas, ele empatou muito pouco no Campeonato Brasileiro. É um time de altos e baixos, sem meio, mas acho que tem tudo a ver com o Diniz, com essa promessa de emoção quando você o contrata. E tem o Diniz, ele não tem os melhores elencos, nunca teve os melhores elencos dos times que dirigiu em nenhum campeonato. Pode pegar na história dele, ele nunca teve o melhor elenco de nenhum campeonato. Mas ele sempre se portou como se ele tivesse. Ou seja, ele sempre olhou para o time dele e falou, eu vou jogar para frente como se eu tivesse os melhores jogadores, eu vou dar um jeito de jogar ofensivamente. E isso traz momentos lindos, como foi o Fluminense em 23, aquele time improvável, o campeão com maior média de idade da história da Libertadores. Ninguém imaginava ver aquele Fluminense jogar um futebol tão encantador, parecia impossível e jogou. Como acho que pouquíssima gente imaginava também o Vasco esse ano desbancando favoritos, como eram o Botafogo, o Fluminense, jogando bola, porque o Vasco não joga retrancado, ele vai para cima, independentemente de quem é o adversário dele. Então você contrata a emoção está entregue. A emoção, depois de um ano em que o torcedor amou o Diniz, odiou o Diniz, como aliás todos os torcedores dos times que ele dirigiu, ele está recompensado com aquilo que é certo no trabalho do Diniz. Emoção. A emoção está entregue. Não, e o seguinte, eu acho que só para rememorar um pouquinho, você citou, passando, né, os 5-0 que o Galo aplicou. Eu estava lá em Belo Horizonte, no estádio, no jogo, e foi um jogo, assim, muito preocupante, porque era um Vasco misto, quase todo reserva. Ficou com 10 logo no início, né? Fica com 10 logo no início, e aí, eu falei isso na transmissão até, o Diniz meio que contratou uma crise, né? Porque ele tirou o Verratti quando estava 1-0 e com 1 a menos por causa da expulsão do Hugo Moura. E o Verratti sai, né, cuspindo do marimbondo, chuta copinho, faz aquele, né, aquele mise-en-scène, né? Que cumpre o protocolo do jogador irritado. Exatamente, né? E parecia que tinha ali uma crise. E aí vai ser o Verratti que vai ser o cara que faz o gol na prorrogação 3 dias depois. Então, exatamente o que você falou, é uma montanha-russa, né? É o cara que estava com o emocional lá embaixo, ele e também os seus comandados, e aí em 3 dias eles conseguiram reverter. Eu tenho a impressão que o Diniz... Como eu acho que a vida do torcedor é viver de emoção, eu acho que é mó barato ter o Diniz, cara. Porque, assim, eu acho muito chato viver no marasmo, sabe? Jogar por uma bola. Vamos aqui conseguir um monte de empatezinho. Não, ao trocar o Carille pelo Diniz, o Vasco saiu, exatamente. Desculpa, eu só queria concluir dizendo, eu acho que é muito legal viver de emoção e, assim, garantia de título 0. Mas a emoção sempre entregue. Eu tenho a impressão que o Diniz não recebe todo o mérito do grande treinador que ele é. Ele é essa montanha-russa, ele tem as suas convicções muito bem firmes, defende o elenco dele com unhas e dentes, demorou para tirar o Verratti do elenco, quando tinha outros jogadores pedindo passagem, quando o Vasco pedia outra coisa, até provavelmente para uma gestão de grupo, assim. Mas ele tem muito mérito no que ele faz. Para mim, o Vasco chega até a final por conta de Fernando Diniz, pelo que ele faz com esse elenco do Vasco. Para mim, o elenco do Vasco não está entre os 8 melhores do país. Para mim, o elenco do Vasco tem sérias fragilidades, principalmente quando os titulares saem. Só que olha o que ele fez com o Rayan, olha o quanto que ele projetou o Rayan. Conseguiu botar o Rayan para jogar numa posição em que só fez o Vasco melhorar. O Vasco deixou de ser aquele time que era antes de uma jogada, Piton para Verratti, só cruzamento na área, para ser um time que tem várias outras jogadas e que produz muito mais, tem qualidade de jogo. Hoje o Vasco tem qualidade de jogo, jogando ofensivamente, buscando gol. Então, assim, às vezes a gente, vou falar a gente com o brasileiro, a gente tem um estereótipo de um treinador
que não é muito bem o nosso, né? A gente vislumbra um treinador que vem lá de fora, talvez com uma pose, com uma fala diferente. E nós temos treinadores aqui que sabem demais. O Diniz é um deles, Dorival é o outro. Os últimos 2 treinadores da seleção brasileira fazem a final da Copa do Brasil. Não é por acaso, porque tem qualidade ali. E às vezes a gente olha, pô, mas o Diniz tem um jeito meio maluco de falar, ele se expressa de uma maneira estranha, ele não está naquele estereótipo do treinador, sei lá, europeu, engravatado. E eu defendo muito os treinadores europeus, acho que eles trazem muita coisa interessante que nosso futebol estava muito necessitado. Mas, assim, o Diniz, ele sabe muito, tá? Pode dar sufoco pro torcedor? Dá sufoco. Faz um futebol um tanto arriscado que às vezes o torcedor olha e diz, pra que fazer isso? Pra que correr esse risco? Pode ser, só que no fim das contas ele faz o time dele chegar na final. Aposto que você, torcedor do Vasco, olha pra câmera da verdade. Você gritou fora Diniz, não aguento mais essa saidinha, vamos dar um chutão pra frente. Você entoou tudo isso nos piores momentos. E depois você entoou, Diniz tem Diniz, erros, eu tá? te amo, o Diniz fica tem Diniz. erros. O Diniz tem erros, como todos os treinadores têm. Não estou falando que ele é perfeito, nem Dorival é. Com os erros dele, por Mas causa tem coisa muito boa ali. a inquietação que o Diniz trouxe para o futebol, que não é de agora, aí a gente passa a ser muito mais rigoroso quando alguma coisa não dá certo. Erros ou risco? Não. Como ele topa correr risco. Exatamente. Até O Tite, por exemplo, que é brilhante, no que faz. mais treinador do que o Diniz na história, ele está numa prateleira... diferentes, completamente. Quer dizer, o Tite está numa prateleira muito acima do Diniz como técnico na história do Tite, acho que é indiscutível. O Tite tem um estilo dele. Sim. Tem um estilo, né? Minimizar riscos. Minimizar riscos. E o Diniz é Perfeito. maximizar E o corintiano foi possibilidades de vitória. muito feliz com o Tite, como nunca foi em toda a sua história, certo? Então, assim, as duas coisas podem entregar. É que o Diniz é outra coisa. O Diniz é loucura, é intensidade, é correr risco, é inquietação. E ainda bem, porque imagina que chato seria se no futebol você tivesse times e treinadores jogando da mesma forma. Chato seria a vida, se fosse Exato. assim. Então, assim, acho que viva a diversidade. Se você olhar o jogo de ontem, há um determinado momento do jogo que você via que o Vasco continuava perseguindo a vitória e o Fluminense estava meio que querendo administrar. Vamos ver o que acontece. Quando sai o Everaldo e entra o John Kennedy, quando sai o Acosta. Que é um pouco a marca do Zubeldia, né? O Zubeldia, a gente pode rodar os melhores momentos, o Zubeldia me parece um treinador mais pragmático mesmo. Ele controla o placar, ele tenta administrar o placar. Exato. Vamos rodar os melhores momentos, e o Fluminense contar a história da envereda por classificação esse do Vasco. caminho. E o Vasco não, o Vasco estava o tempo inteiro. Tanto é que isso já aconteceu no primeiro jogo. O gol marcado pelo Vasco, ele começa numa falta batida rapidamente aos 47 do segundo tempo. Estava 1-1 o jogo. E ontem o Vasco transformou o Fábio no melhor em campo. Por quê? O Léo Jardim, efetivamente, só foi fazer defesa na cobrança de pênalti. Fora isso, ele não fez defesa no jogo. O que fala muito sobre a precariedade do ataque do Fluminense também, né? Porque o Fluminense ele é um time estruturado na defesa, no meio campo, mas no ataque falta muito esse goleador, nessa capacidade de finalizar jogadas. Falta finalização, né? Porque o time cria, né? O time cria. ali Tem pelos os dois atacantes que ele utilizou, primeiro o Everaldo e depois o John Kennedy, não fizeram uma boa temporada, né? Nem uma fase. A temporada de ambos foi muito abaixo do que certamente o Fluminense esperava. O Vasco faz esse gol contra com o Paulo Henrique, mas o Vasco é dominante no jogo o tempo todo. Agora, doutor, olha que curioso, né? O Fluminense faz 1-0. Eu, pelo menos, acho que o Fluminense é mais time do que o Vasco. Apesar do Vasco ter passado pelo Fluminense, eu acho o Fluminense mais time, vinha no melhor momento. E o Fluminense meio que se contenta com 1-0, prefere não correr risco. Isso. E o time que corre risco é o Vasco, aquele que poderia pensar assim, não, eu sou inferior, eu vou segurar esse 1-0 contra, vou para os pênaltis, vou ver o que dá. Não, o Vasco não aceitou ir para os pênaltis, foi o time que não aceitou ir para os pênaltis. Ele jogou o tempo todo para buscar o empate que o colocaria diretamente na final. Ou seja, ele topou correr riscos, coisa que o Fluminense não estava disposto ontem, me pareceu pelo menos. E por isso ele transformou o Fábio no melhor em campo. Não fosse o Fábio, o Vasco teria vencido a partida no tempo regulamentar. Você está vendo aí, ó, sequência de defesas do Fábio. O Fábio ontem passou uma sensação assim, que a gente já falou diversas vezes, não é novidade para ninguém, mas assim, poxa vida, esse cara merece estar na seleção. Não passou essa sensação? Ele defendeu demais. Demais, foi a partida A retórica estava pronta para ser
Fábio O problema é que o Hugo Souza também defendeu pra caramba. Que também merece seleção, mas assim... O Alisson também merece. O que o Fábio faz é espetacular. E a gente já tem os nomes da seleção brasileira, né? O Hugo Souza é o terceiro e é Alisson e Ederson. Não estou falando pra mudar. Sinceramente, eu acho que assim... Só que o Fábio é espetacular. A carreira do Fábio já é gigante. Eu acho que ele não precisa de uma convocação. O que ele jogou ontem, parecia um menino, assim, ó. Não, aí é que tá. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Pois é impressionante. E agora, voltando, ele conseguiu se destacar ontem exatamente por causa da postura adotada pelo Vasco no jogo. A postura adotada pelo Vasco no jogo, ela fez com que sobressaíssem pelo lado do Fluminense 2 quarentões. Um foi o Fábio e o outro o Thiago Silva. O Thiago Silva tem 2 desarmes no jogo. Impressionante. Em cima de um jogador para quem ele tem idade de ser pai, que é o Ryan. E nas 2 vezes desarmes ele é preciso no movimento. E que pênalti foi esse, meu Deus do céu. Os 2, né? O do Coutinho, o brilhante, e o do Canóbio, risível, né? Agora, aí vale uma outra questão. Fraco no meio. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Fernando Diniz, ele dá a seguinte declaração: eu não treino pênalti só quando tem a possibilidade, eu treino pênalti constantemente. Porque se você for olhar, a maior parte dos jogadores do Vasco bate com uma precisão que já tinha sido vista na eliminação para cima do Botafogo, também no Newton Santos. O Vasco tem o Léo Jardim como um excelente defensor de pênalti, sim, mas o Vasco tem um aproveitamento da cobrança de pênalti que é espetacular. Foi a terceira disputa de pênaltis do Vasco na competição. Quando você olha a caminhada do Vasco nessa Copa do Brasil, você vai perceber que a vida dessa torcida aí... Não é fácil. Não é fácil. Não. Ela não tem sossego, ela não tem direito a falar assim, não, hoje eu vou em paz para São Januário ou para o Maracanã, tá tranquilo, hoje vai ser de boa. Isso é impossível para o vascaíno e ele sabe disso. Aliás, o Diniz estreia na Copa do Brasil contra o Operário, o jogo da volta, mas daqui a caminhada inteira. Começou com o Carille, elimina o União Rondonópolis na primeira fase. Na segunda fase, né? Passa pelo Nova Iguaçu, com esse golaço do Coutinho. Que Nossa, golaço. Isso foi outra encarnação, né? Faz tempo esse jogo. Aí na terceira fase, o Carille cai, o Felipe dirige a ida contra o Operário e na volta a estreia do Diniz na Copa do Brasil, né? Passa nos pênaltis, foram 2 empates por 1-1 e passou nos pênaltis, cara. E olha nos pênaltis, olha só, logo na primeira. Na primeira dele já foi assim, ó. Já dando cartão de visita, né? Depois passa pelo CSA sem susto, 0-0 na ida, 3-1 na volta e passa pelo CSA sem susto. Veio o duelo com o Botafogo, em que o senso comum apontava favoritismo para o Botafogo, o Vasco não quis saber disso, jogou melhor os 2 jogos. Os 2 jogos foram melhor que o Botafogo. Os 2 jogos contra um time que todo mundo vê como superior. E aí vem o Fluminense, que de novo era tido como favorito. Vinha de um brasileiro com vaga direta na Libertadores, o Vasco vinha definhando na competição, ainda que há um mês eles tenham se enfrentado e o Vasco, neste mesmo Maracanã, tenha vencido o Fluminense com autoridade no campo e na arquibancada, o momento era tricolor, então o senso comum apontava para o favoritismo tricolor. O Vasco não quis saber disso e despachou 2 rivais nos pênaltis, Botafogo e Fluminense. Mas, assim, jogando melhor do que o rival, na soma. Tanto no confronto contra o Botafogo, na primeira partida em São Januário, já era para o Vasco ter vencido, porque o Vasco foi superior à equipe do Botafogo. Aí, no segundo jogo, mas o Vasco também tem volume. Agora, independentemente disso, você teve, e isso ficou muito claro ontem no Maracanã, havia de um lado um time querendo vencer, querendo fazer um gol. Estava em desvantagem, mas querendo fazer um gol. E de um outro, um time que entendeu num determinado instante que poderia administrar, que foi o Fluminense. Não vou correr risco. Não foi o Fluminense. A própria saída do Acosta, ela se dá, se não me engano, com 15 minutos de segundo tempo. Por aí. E ele é um jogador que pode, em algum movimento, desequilibrar a marcação adversária. Entra o Ganso, sai o Everaldo, entra o John Kennedy. O Fluminense tem uma questão que ele vai ter que tratar muito bem para a temporada do ano que vem, é o seguinte: os 2 atacantes que o Fluminense tem, o Cano está lesionado, mas ontem estava até no banco, os 2 atacantes que o Fluminense tem, eles não geram jogo. É impossível jogar com eles. Eles não são capazes de fazer um pivô, de dar sequência a uma jogada. Aí você olha o jeito do Vasco, você observou muito bem a questão do Ryan. Técnico bom melhora jogador.
O Ryan, que o Fernando Diniz começou a dirigir no Vasco, tem uma cena clássica, num Jogos em São Januário, que é só aquele sobe-som do Fernando Diniz dizendo para ele, levanta, levanta, porque ele teve uma trombada, caiu, aí aquela coisa... Se o Ryan é a revelação do ano, eu acho que deve muito ao Diniz. Tem as digitais do Diniz aí, claro. Você falou que ele era jogador, tem. e o Diniz tem essa marca, né? No São Paulo foi o Gabriel Sara, que jogou muito também, uma revelação de Campeonato Brasileiro com ele. No Fluminense foram algumas, né? John Kennedy. O próprio John Kennedy. Né? O Nino jogou demais, o André jogou demais com ele. E no Vasco, acho que a marca dele é o Ryan, né? Porque ele era um jogador reserva, ele muda a maneira de jogar. E o Ryan, se você olhar, tudo bem, o Fábio foi melhor em campo ontem, mas quando você olha os dois jogos, né? O que o Ryan fez na ida, e você está vendo... Muita personalidade. A jogada que... Resulta no segundo gol. Resulta no segundo gol, né? Que é totalmente dele, né? Uhum. O que ele jogou na ida, e como ontem ele preocupou o Fluminense, assim... É um jogador especial, né? Estamos diante de um jogador especial. Ele ampliou as possibilidades do Ryan no jogo. O Ryan antes era um jogador confinado ao lado do campo, não é? Atuava muito mais ali. O que ele fez? Ele disse, olha, você é um jogador com esse potencial, pode ocupar um espaço maior dentro do campo, porque é um jogador de arranque, precisão no arremate, força física. E ontem, inclusive, até falta cobrou bem. Obriga o Fábio a fazer uma excelente defesa. Quer dizer, ele foi ampliando o ranking, o repertório foi aumentando o repertório do Ryan, e isso passa, evidentemente, também pela disponibilidade do jogador. De ouvir e aceitar isso. O Diniz, ele tem uma capacidade que eu valorizo muito, que ele sabe que o jogador, para ele ganhar confiança, ele tem que ter a bola no pé. Então, o jogo dele, a estrutura do jogo dele, a ideia do Diniz passa pelo time dele ter a bola, tocar várias vezes na bola, participar várias vezes do jogo e ter coragem para ser ofensivo, para carregar a bola, para ir para frente, para pisar no campo de ataque. Isso é o que o atacante precisa. Em primeiro lugar, o atacante tem que ter essa confiança no treinador. Que ele pode pisar na área adversária, que ele tem que correr com a bola, que ele pode ir para frente, que ele não pode estar sempre só preocupado em se defender, em guardar o resultado. Então, começa por ali. E por isso que os atacantes se dão bem com o Diniz. Por isso que o jogador que tem técnica se dá bem com o André, se dava bem com o Diniz no Fluminense. E ele faz isso muito bem com o Ryan. O Ryan, ele é o jogador espetacular nesses dois jogos, porque ele assume essa responsabilidade. A gente percebe como ele tem personalidade em campo. Chama a bola. Essa jogada do segundo gol, ele carrega a bola na diagonal, cortando por dentro. A defesa inteira do Fluminense não sabe mais como marcar. Do primeiro jogo, né? Do primeiro jogo. O segundo gol do primeiro jogo. E aí o Serna tenta fazer a cobertura, abre aquele lado onde sai o cruzamento depois para o gol do Verratti. Tem dois aspectos, bem lembrado por você, tem dois aspectos que eu acho que contribuíram muito para a marcação desse segundo gol do Vasco. Eu não vou aqui ficar fazendo juízo de valor sobre a arbitragem, mas eu gosto muito do conceito de arbitragem do Rafael Claus, porque é um conceito que valoriza a bola rolando. Eu quero a bola rolando. Não foi o que aconteceu ontem, né? Por exemplo, se é um outro árbitro no primeiro jogo, o segundo gol do Vasco não sai. Sabe por quê? Porque o Hércules estava caído, então um outro árbitro, Wilton, Rodrigo Pereira de Lima, Daronco. Peraí. O Wilton é mestre. Não, peraí, calma, para que a pressa? Segura aqui. Então, calma. Assim, é o mais bem acabado exemplo da ausência de liderança na arbitragem brasileira. Porque você tem um Klaus com um conceito de arbitragem que é o seguinte, a bola tem que rolar, vamos jogar. Aí entra um outro aspecto que tem a digital do treinador, no caso Fernando Diniz com o Ryan. Ele também não fica de converser, botou a mão na bola, bateu a falta e vamos pro jogo. Além dessa bronca que você lembrou do Diniz no Ryan, foi justamente no Vasco e Corinthians, né? Eu acho que sim. Certeza, foi em São Januário. Isso. Que ele cai e fica no chão e aí você só ouve aquele sobe-som. Levanta. São Januário. E aí vai acontecendo a transformação. Agora, o jogador também tem que estar receptivo. E o que o Ryan tem demonstrado cada vez mais é que ele é receptivo, porque nada que o treinador vai falar, especialmente um treinador como o Fernando Diniz, que não fica preso apenas a questões táticas, ele procura ampliar a sua abordagem e vai para o lado pessoal. Nada ali é para prejudicar o cara. Nada ali é para fazer com que aquele jogo se descaracterize. Muito pelo contrário, ele quer empoderar cada vez mais aquele jogador. O Diniz é uma atração, né, à beira do campo. Ontem, antes da cobrança de pênalti, por exemplo, ele na rodinha de jogadores... Cara, essa imagem é uma imagem muito legal também. Fazendo uma preleção, né? É uma imagem muito legal. Muito legal. Vai ser uma final de grandes imagens. Vindas deste cidadão aí. Diniz é coração demais. Sim, é muita emoção, cara. Demais, cara. Isso é muito legal. E observe,
ele tem no currículo, olha a intensidade com que ele fala. Queria ver a leitura labial. Você consegue, Jéssica? Eu sou péssima nisso. É? Sou péssima. Ele no seu Ele virou currículo, de costas justamente na hora que você ia começar, ele virou de costas. Foi por isso. ele consegue no Mas seria legal currículo já saber. ter uma Libertadores Olha que imagem legal, cara. e pode ter uma Copa do Brasil como técnico. Que imagem legal, cara. Muito legal. Com um time que tem várias dificuldades. E Não quando pegou Que uma imagem seleção. legal. Olha, se ele tá rosa, ele tá esgoelado. Ele lá. virou Jornal dos Esportes. Que imagem legal. E o cara. Fluminense já tinha terminado até a rodinha, com ele não termina. E tem uma reação dele quando o Vasco perde o pênalti. Primeiro pênalti, o Vasco perde, né? E tem uma reação assim que é muito de desespero, claro, né? Porque você imagina que boa parte das chances... Olha, é óbvio que a gente nem precisaria mostrar uma explicação. Mas como perguntaram para o Diniz na entrevista, como é que você se sente sendo vaiado pela torcida do Fluminense? Porque aquela imagem que a gente exibiu dele fazendo Vitória Vasco, foi exibida no telão do estádio. Aí é óbvio que os tricolores olharam para aquilo, pô, é o nosso técnico de 23 que fazia Vitória Fluminense, agora está fazendo Vitória Vasco. É. E o Diniz explicou com toda a educação.